Olá, boa tarde, pessoal. Hoje é feriado aqui em Brasília e eu resolvi vir fazer uma tiragem. Semana passada eu fiz uma live sobre a escassez, que é um assunto, né, que é muito falado hoje em dia. A gente sempre associa escassez à falta de dinheiro, a gente não lida bem com dinheiro, usar frases assim que afastam o dinheiro da gente, né? E aí hoje me deu vontade de vir fazer uma tiragem, aproveitar o feriado, e eu resolvi testar uma tiragem aqui que eu tenho, chamado Caminho da Prosperidade. Porque o oposto da escassez é a prosperidade, né? E o quanto a gente muitas vezes não policia os nossos pensamentos, né? Aquilo que a gente emana até para o outro. Porque na verdade tudo que vai volta. Né, como eu falei lá na live, né, quem não assistiu assista, que ela ficou bem legal. O quanto a gente não é escasso em relação às outras pessoas também, né? E como isso acaba atrapalhando a nossa vida. Então hoje eu vou fazer uma tiragem. Quem estiver na sala, Renata, pensem, mentalizem, né? E quem assistir depois no gravado, antes de entrar, já pensa no como está a prosperidade na vida de vocês. E se a tiragem não servir, não atender a todos, que nem sempre atende, ouça os conselhos, preste atenção nas entrelinhas da tiragem, porque às vezes a gente acha que a tiragem não serviu pra gente, porque a gente não consegue olhar, né? Muitas vezes a gente bota um véu na nossa cara para não ver a realidade da vida, né? Então a gente prefere viver, que eu falo, no mundo dos ursinhos carinhosos, né? Porque o mundo dos ursinhos carinhosos, ele é mais leve, né? A gente não precisa lidar com o nosso dia a dia e com a nossa sombra, né? E a sombra, ela realmente, ela machuca às vezes. Então vamos lá, vou fazer uma tiragem, são 6 casas. A primeira casa é chamada O Despertar. Então, como eu estou nesse momento, né? Então, como é que a gente está nesse momento em relação à vida, de um modo geral, né? A prosperidade. Porque a prosperidade não é só em dinheiro, né, gente? É prosperar na felicidade, principalmente. Eu estou lendo um livro agora em que ele estava explicando que felicidade e alegria são coisas bem diferentes. A alegria é um sentimento que a gente pode sentir a qualquer momento, né? A felicidade não. A felicidade é algo muito mais interno. É assim, aconteça o que acontecer, ninguém consegue tirar isso de você. Então, são coisas que parecem a mesma coisa, mas não são. Então, vamos lá, o despertar. Como você está nesse momento? Vamos ver aqui. A força. É interessante porque a força é uma carta de muito controle, né? Então, esse momento pode ser você tentando tomar bem o controle da sua vida, bastante direcionado, sabendo o que quer, focado, muito foco. Nesse momento tem muito foco aí, determinação, coragem. Aqui o único cuidado que você tem que ter com essa força são os excessos, né? Querer domar a fera, né? Que essa carta fala bem de uma mulher, né? Que está conseguindo domar um leão com com as suas próprias mãos, né? Sem fazer nenhum tipo de esforço. Então, o único cuidado aqui que você tem que ter é com os excessos, né? O excesso de controle, o excesso de domínio, querer dominar tudo o tempo inteiro. Mas é uma carta muito positiva, em que ela fala que nesse momento, né, você está bem atento à vida no agora. Você sabe o que você quer, está determinado, conhece bem a situação da sua vida nesse momento. Então, é uma carta muito positiva. O que fica enterrado, o que você deve abandonar. Porque na vida, né, a gente vai vivendo, vai tendo situações aí no dia a dia, aonde a gente vai ativando gatilhos, né? E esses gatilhos muitas vezes atrapalham a gente, né? São nossas crenças limitantes também, que impedem da gente seguir o nosso caminho. Então, quando fica, o que você deve abandonar nesse momento? O que não cabe mais? Vamos ver. A justiça. A justiça aqui numa casa negativa, ela fala exatamente do excesso de perfeccionismo, né? Então é uma carta que ela no excesso, ela é muito ditatorial. Ela quer ditar as regras, só o que ela pensa é o certo.
E ao mesmo tempo ela acaba tendo uma inconstância entre o dar e o receber, né? É aquela carta que nela, na luz, ela é uma carta muito boa, muito equilibrada, mas aqui é uma casa negativa, que você tem que abandonar. Então o que precisa abandonar aqui dessa justiça? É exatamente que as suas regras são sempre as que valem. A opinião do outro pouco importa. Não tem um excesso de controle, porque olha só, a força controla. E a justiça, pode ser que você esteja se cedendo nessa força. Então não cabe mais você hoje não tentar um equilíbrio, não tentar ponderar com o outro, não tentar ouvir o outro. Então esse é um momento que você tem que enterrar que você está sempre certo, que você está sempre é o dono da verdade, que a justiça, quem sabe, é você. Você que determina o que é certo e o que é errado. Se o outro não pensa igual a você, o outro está errado. O outro não merece nem ser ouvido, não precisa, os sentimentos dele nem interessam. Então muitas vezes a gente está tão rígido nas nossas ideias que a gente não consegue ouvir mais ninguém. E aí acaba fazendo o quê? Procrastinando, porque a gente tem um excesso de perfeição, né? A gente quer tudo muito, muito certinho, e aí acaba procrastinando porque nunca tá bom o suficiente para dar o passo e agir, né? Então aqui tem que ter muito cuidado com isso, com a inação, né? Que a justiça na sombra ela pode ser paralisada, ela pode estar paralisada, ela não se movimenta, ela não vai para ação, ela não faz aquilo tudo que ela pensa, não faz aquilo tudo que ela acha que tem que ser feito, né? Na sombra ela fica só ali planejando e não faz, né? E aí é o excesso também de rigidez. Muito cuidado aí com o excesso de rigidez nesse momento. O que cresce, o que ganha força e se multiplica na sua vida? Nossa, Imperatriz. Hoje é dia das cartas femininas aqui. Excelente carta. Assim, nossa, prosperidade. Então presta atenção. Você está num momento bem focado, com essa força, né? Tem bastante foco, bastante determinação, bastante coragem, mas você está com excesso de preciosismo, excesso de zelo, não está uma pessoa muito comunicativa, não ouve o outro. Mas se você conseguir lidar com tudo isso, a tendência é você florescer. A Imperatriz é uma carta extremamente fecunda e de bem com a vida. Ela é próspera. Se tem uma carta que fala de prosperidade, essa carta é a Imperatriz. Então, olha só, o que vai crescer na sua vida é a prosperidade. É exatamente o que essa tiragem fala, né? O caminho da prosperidade. Então, no seu caminho está a prosperidade. Acredite, confie, mas é preciso trabalhar a sombra. A sombra, ela sempre atrapalha nesses momentos. As ervas daninhas, o que você deve evitar, retirar, o que está te fazendo mal nesse momento? O louco. Bem, aqui eu vejo no louco, pode ser que você não esteja levando as coisas muito a sério, né? É engraçado porque muitas vezes a gente não ouve o outro, não dá atenção às ideias das outras pessoas, porque a gente está muito desconectado da realidade. Então aqui, ó, o que deve evitar é a desconexão com a realidade. Cuidado com o excesso de fantasia. Outra coisa, cuidado com o excesso de acreditar em tudo. O louco, ele acredita em tudo, não desconfia de nada. Olha só, a justiça na sombra, ela também faz isso. Ela simplesmente, ela sai da realidade. E aqui, algo que pode te atrapalhar é sonhar demais e fazer de menos. Estar despreocupado demais, acreditando demais, sem planejar, porque o louco, ele não planeja nada, ele se joga de qualquer jeito nas coisas. Então pode estar faltando aqui, ó, um planejamento, porque a justiça na sombra, ela não planeja nada também. Então olha, as cartas estão começando a amarrar, né? Você quer controlar tudo, mas é um controle onde você não segue uma linha, é meio desorganizado, sabe? Não tem uma organização. O louco, ele não organiza nada, ele simplesmente se joga. Então muito cuidado aí para não cair em coisas erradas. E até mesmo entrar em furadas aí, viu? Furadas em relação ao quê? A golpes. Cuidado com quem você se associa, que essas pessoas podem te enganar, tá? Então, muita atenção a isso. As sementes. O que você deve se dedicar nesse momento? O que você pode plantar para dar bons frutos?
enamorados. Olha, conexões com o outro. Interessante, porque eu falei que você pode não estar ouvindo as pessoas, né? E o enamorados pede para você interagir melhor com as outras pessoas. Você ouvir mais o outro, se conectar às outras pessoas, se permitir ouvir o outro, aceitar as ideias do outro. Então, se você plantar bons relacionamentos, você pode ter excelentes oportunidades na prosperidade e prosperar nas relações, prosperar nas amizades e quem sabe até parcerias de trabalho. Essa carta fala disso também. Ou quem sabe no amor, né? Quem tá aí, eu não consigo me relacionar, não consigo arrumar um relacionamento. Pode ser que você esteja botando regras demais e aí acaba só se envolvendo com quem não vale nada. Só se mete em furada porque fica botando um monte de regra e na hora do vamos ver, atrai só o que fica vibrando. Então atenção aqui também, para prosperar nas relações, é preciso sim se jogar mais, mas não de qualquer jeito, né? Entender melhor, interagir melhor com o outro, conhecer melhor o outro. Então, Enamorados fala exatamente disso, de você ouvir o outro, de você se conectar ao outro, de você interagir melhor com as pessoas e com o meio ambiente que te cerca. Então, se você plantar esse tipo de situação, vai colher excelentes frutos. O caminho da fertilidade, o fluxo da vida, como se alinha o seu destino e a prosperidade. Vamos ver como é que tá aí pro futuro essa prosperidade. Nossa, a Lua, excelente. A Lua no plano material é uma carta maravilhosa, fala de prosperidade, fala de fases novas chegando, um novo ciclo de vida. A Lua, né, a gente olhar as marés funcionam de acordo com a Lua, as plantações, né, a Lua, como ela influencia em tudo isso. Então a Lua, ela traz fertilidade, a Lua traz prosperidade. Então o destino aí é a prosperidade. Então, fazendo um resumo aqui das casas, o que eu diria? Que hoje, nesse momento, você está bastante focado, determinado, só que pode estar agindo aí de uma maneira muito leviana e despreocupada demais, se jogando em situações que às vezes não são boas para você. Muita atenção a isso, porque a prosperidade está no seu caminho. E interaja com outras pessoas, ouve o outro, conversa mais, busque ajuda de outras pessoas para melhorar seus relacionamentos, melhorar você financeiramente, melhorar pessoalmente com você mesmo, né? E o destino é a Lua na prosperidade, excelente carta para prosperidade, né? Ela fala, acredite nos sonhos, sonhe bastante, mas olha, não fique só sonhando, é preciso agir. Não adianta a gente só jogar para o universo esperando que as coisas voltem para a gente sem a gente lutar por elas. Então é muito importante aí o foco que você está tendo nesse momento, mas não só ficar no mental. É preciso agir. E o que acontece muitas vezes com a justiça é exatamente isso. A pessoa não ouve ninguém, dita as próprias regras e age até de uma maneira leviana, que é o que a gente vê aqui no Louco. Então muita atenção a isso, tá bom? Bem, gente, vai ficar gravado. Foi uma live VaptVupt que eu resolvi entrar para fazer. E até a próxima. Espero encontrar vocês em breve. Um beijo no coração e deixe os comentários aí. Dê um joinha, fale se gostou da tiragem, uma tiragem que eu nunca tinha feito, uma tiragem nova, que eu já tinha aqui anotada, mas eu nunca tinha feito ela para ninguém. E eu achei ela bem interessante. Fique bem atento aí ao excesso de preciosismo e ao mesmo tempo isso fazendo com que você tenha atitudes levianas e despreocupadas, porque acha que tá certo. Porque muitas vezes a gente acha que a gente tá muito certo, né? E aí faz um monte de burrada. Então cuidado com esse louco aqui, que o louco faz muito... Ele se diverte, mas ele faz tanta besteira. E às vezes a gente entra em furada por causa dele, tá bom? E principalmente, cuidado aí, porque ele gosta de gastar dinheiro com bobeira, com besteira. Então muita atenção a isso também. Ó, um beijo, deixa um comentário aí se vocês gostaram da tiragem, tá bom? Fiquem com Deus. Tchauzinho.